Como que você... Eu não consegui tangibilizar essa questão da qualificação Não, pega um exemplo do, simples. Vamos da pegar um exemplo. parada, assim, do como que você deixa o cara qualificar para você entregar, por exemplo, o vendedor ali, pô, esse cara aqui, o cara que vende Play 5 por telefone, é um comprador de um potencial de Play 5, entendeu? Então, a pergunta que tu tem que fazer é: qual é o perfil de quem compra um Play 5? Ele vê necessidade, ele já identificou, ele teria por que usar, ele teria algum filho, entendeu? Tu vai elencar características que elegem ele à Ah, oferta. Tá bom. Então, o que que tu faz quando... Porque, por exemplo, eu posso fazer um post e a pessoa chegou até mim, mas daqui a pouco o cara não tem dinheiro para pagar agora, ele tá comprometido. Então, não adianta eu querer vender para alguém que não tem dinheiro. Então, ele não é o momento certo para tentar fazer oferta. E por que que eu vou pegar um vendedor que tem um nível de conversão alto e colocar esse cara lá? Então, antes eu vou validando as pessoas. Entendi. Conversamos o equity antes no início. Por que que a gente faz a aplicação? Não é só para a gente vender melhor, mas também para garantir que a pessoa vai absorver o que a gente quer entregar. Então, muitas vezes, eu tenho que dizer para o cliente, olha, não é o teu momento, tem outros caminhos para tu chegar nesse ponto de absorver o conhecimento que a gente tem. Então, eu qualifico que a pessoa tem o perfil. Aí ela vai para um vendedor. Só que aí vem um segundo problema. É que isso aqui já resolve 80% dos problemas das empresas. Só que imagina que vai acontecer, começou a ir bem o processo. Aí o Thiago, que conseguia fazer 5 reuniões por dia, vamos dizer, por hipótese, ele começou a fazer 25 por semana. E começou a ter 30 leads qualificados. Aí já começou a mudar. Então, o que as empresas esquecem é que elas podem qualificar depois de ter qualificado. Puxa, ficou confuso. Olha o exemplo. 30 pessoas se ativaram essa semana que o Thiago iria visitar. Quais comportamentos elegem uma pessoa que tem mais probabilidade de comprar e outras menos? Eu vou definir isso. Isso é um processo. Exemplo, se o Kaique abre todos os e-mails que eu encaminho, ele tem uma pontuação maior, porque ele está interessado. Se ele visualizou a proposta 2 vezes, ele está interessado. Ou seja, eu vou dando uma pontuação. Isso chama lead score. Legal. E aí eu posso dizer pro Thiago um negócio que é mais top ainda, que é ao invés de ele visitar 25 aleatórios qualificados, eu faço ele visitar os 25 mais prováveis para comprar, além de qualificado. Aí eu posso mexer, porque aí vem a minha crítica de funil de vendas, né? A gente aprendeu no senso comum que venda é funil. Por que que é funil? Porque entra uma quantidade em cima maior e sai menos. Mas podia ser um cano. Não tem nenhuma regra de negócio que diga que eu não posso... De Aí cada ia ser 10 bom. pessoas que entra, 10 sair. Pô, ia ser bom, Né? hein? E aí a gente só olha pro topo do funil. O pessoal só quer botar mais gente. E, na verdade, se eu mudar o funil para quanto mais cano, melhor. Desculpa. calma aí, Caio, calma aí. Assim, quando a gente está falando da qualificação, né, do cliente, a gente tem que sempre imaginar o seguinte: imagina que você tem num eixo aqui, você tem a probabilidade de você fazer uma venda, né? E aqui você tem a receita potencial de um cliente, né? Então imagina que aqui você tem o que você busca, que é a maior probabilidade de fechar versus a maior receita potencial. Então, quando você descobre que existe, né, essa possibilidade, você começa a desenhar quem são as suas personas, né? A gente geralmente chama isso aqui de o perfil ideal de cliente. Então, seu perfil ideal de cliente. Cara, quem que é o perfil ideal de cliente por exemplo, do Equity+, que é o treinamento que a gente falou de imersão? Poxa, muito provavelmente tem alguns perfis ideais, mas um deles é um empresário e, cara, que está crescendo, está faturando, está ganhando dinheiro, já tem aqui mais ou menos 20, 25 funcionários, né? Já fatura aqui por mais de 3, 4 milhões de reais e aí ele sente que ele precisa organizar o negócio dele para ele continuar crescendo com saúde e poder escalar mais. Esse é o cara que ele vai ganhar muito dinheiro depois do nosso treinamento, ele é um cara com alta probabilidade de fechar, então ele está aqui. Agora imagina um cara que ele quer crescer muito, só que ele está faturando 100 mil reais por ano. Você fala, putz, cara, esse cara aqui até ajudaria ele, mas não vai conseguir pagar o quanto custa esse treinamento. Ou não é, né? não é o momento. Não Não é a Isso, hora é pra o ele. timing. Ah, não é a hora. Então, por isso que o que a gente vai fazer é qualificar esse cara, só que o segredo está realmente no modelo das coisas. Então, olha que interessante, a gente tem primeiro a descoberta. Né? Primeiro a gente precisa, cara, ter um campo de descoberta. Eu preciso pescar, eu preciso jogar, cara, a isca aqui para várias pessoas. E aí eu vou angariar várias pessoas interessadas nisso. Quando eu capturo aqui esses peixes, eu preciso começar a separar, cara. É o dourado, é o sei lá o quê, é o Nemo, é a Dorothy, não sei, eu preciso começar a separar, não é? Como que eu separo isso? Através de perguntas.
Perguntas, né? E essas perguntas, elas vão sendo inseridas em algum sistema. Então é importante a gente ter algum sistema. Não dá para fazer isso daqui artesanalmente. E aí esse sistema vai me cuspir os clientes que merecem mais a minha atenção e aqueles que não merecem tanto assim a minha atenção. E aqui é onde a gente começa a pegar. Por quê? Porque a gente gostaria de falar com todo mundo, mas não vale a minha hora. E como negócio, se eu for falar com quem não é meu perfil, eu não vou conseguir ter um negócio sustentável. Então, para quem não vale a minha hora, eu trago para um atendimento digital, um processo, um fluxo digital, e aqui eu trago para um humano. Só que mesmo quando eu trago para um humano, eu tenho um problema. Porque, pô, se eu vou falar com todo mundo, mas mesmo assim não estão qualificados o suficiente, vou passar meu dia falando com pessoas que talvez não comprem. Então aí eu adiciono uma camada de alguém que qualifica, que é alguém que vai ligar para falar, olha, é isso mesmo? Você é esse cara, me fala mais sobre você. E aqui entra outro site legal. O vendedor, ele não tem que falar mais sobre o produto dele, ele tem que falar mais sobre o cliente. Né? Então, geralmente a gente acha que vender é falar, olha, meu produto faz isso, ele faz aquilo, essa transformação, é isso. Não, a venda, especialmente para tickets um pouco mais altos, é uma venda consultiva. Então, eu quero saber qual é o problema do cliente. Porque se eu descubro o problema do cliente, e eu lembro que eu fazia reuniões de 1 hora e meia, e às vezes eu passava 1 hora e 20 conversando com ele, perguntando. Quando eu descobri o problema dele, eu comemorava. Porque quando eu descobri o problema dele, eu descobria qual era a minha brecha. Era essa brecha que eu ia atacar, e não a outra. Então imagina que eu vendo investimentos. Eu cuidava do cliente, eu cuidava da carteira dele. Ele tinha vários investimentos bons. Mas eu descobria, depois de 1 hora de conversa, que ele tinha, cara, uma previdência horrível. Quando eu descobria isso, eu falava, agora eu achei minha brecha. Se eu quisesse falar daquele outro investimento dele que era bom, ele ia falar, não, mas aqui não precisa. Relacionamento dele com o gerente, não, mas meu relacionamento é bom. Então eu não vou atacar ali, eu preciso descobrir aonde eu posso agregar. Aí você fala, você sabia que você tem uma previdência horrível? Ele falou, como assim horrível? É, exato. Então, pensa, você, cara, vai falar com o empreendedor. Como que tá o marketing da sua empresa? Perfeito. Pô, eu não quero falar que eu vou ensinar marketing, por que não vai pegar ele? Sim. E sua visão tá bem desenvolvida? Incrível. Falei, caramba. Cara, e departamento de compras? Redondo. Falei, caramba. Mas o site tá meio bugado. Então, assim, você vai perguntando, porque aí chega uma hora que ele fala assim, e pessoas? Putz, cara, não consigo reter ninguém, tô com um problema gigantesco e tal. Aí você fala, cara, é justamente isso que os empresários que viram meu treinamento comentam. Porque geralmente está numa fase onde está tudo redondo, mas está difícil a retenção de pessoas. E assim a gente soluciona dessa forma e tal. Então você precisa descobrir a brecha na venda.